começar hoje um estudo, a educação da vontade. Deixe seu like, siga o nosso canal. Essa é a primeira aula. Iniciamos hoje o estudo de uma obra que não pergunta apenas o que nós devemos conhecer, mas como podemos tornarmos capazes de viver de acordo com aquilo que reconhecemos como verdadeiro. Jules Payot, que é o autor dessa obra, parte de uma constatação simples, mas ao mesmo tempo inquietante. As pessoas procuram mestres para aprender quase todas as coisas, mas raramente aprendem a conduzir a sua própria vida. Ele tem uma frase nessa obra que ela chega a ser incômoda, porque ele diz assim: somente a ciência de viver é que não aprendem e nem desejam aprender. Está logo no prefácio. A pergunta central da nossa aula de hoje, ela será: por que sabemos o que devemos fazer, mas ao mesmo tempo e mesmo assim nós não fazemos? Por que nós reconhecemos a importância do estudo, a importância da disciplina, da saúde, da justiça ou do serviço, mas nós permanecemos presos ao que podemos chamar da procrastinação? Nós adiamos e somos propensos à dispersão e aos impulsos passageiros. Payot nos responderá que não basta transmitir ideias, é preciso conhecer o mecanismo da vontade e trabalhar os sentimentos. E quais são os sentidos por trás daquilo tudo? Que seria organizar um ambiente e repetir ações até que se forme o hábito. Então o texto que ele traz para nós aqui dentro desse livro, segundo ele próprio, está pensando, ele, pedagogo, acadêmico francês, nasceu em 1859, em Chamonix, mas faleceu em 1940. Ele exerceu funções como reitor de faculdade, escreveu obras de filosofia moral e educação destinada especialmente a professores. A educação da vontade trazida por ele, já foi traduzida para diversas línguas por esse mundo afora. E o texto também, vamos pensar assim, que ele é um admirador da experiência psicológica da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, defensor da educação laica. Frequentador de educação, mas ele traz essa ideia da educação de uma maneira mais laica. E ajuda a nós compreendermos aqui essa formação católica e o estudo laico, esse projeto dele, que escreve como um pedagogo interessado numa ciência prática do caráter. Não pretende oferecer apenas uma especulação metafísica sobre a liberdade, mas ao mesmo tempo ele procura identificar condições, vamos pensar, que sejam palpáveis, observáveis, mesmo diante do, vamos dizer, do aumento do domínio da pessoa sobre si mesma. Já no prefácio da obra, prefácio já a primeira edição, ele observa que durante longo período a religião forneceu uma direção geral à vida. Em sua época, essa direção já não existia para grande parte dos espíritos instruídos ali, e nada a substituía de maneira suficientemente forte. O resultado seria uma enfermidade geral da própria vontade, denunciada por livros, jornais, revistas. A solução comum consistia em oferecer mais ideias, teorias ou demonstrações. Payot, ao ler o livro, nós conseguimos constatar, junto com ele, uma estratégia, que para ele a inteligência isolada encontra-se em posição de inferioridade diante das nossas inclinações. A vontade é uma potência
afetiva, uma ideia somente adquire força prática, segundo ele, quando consegue associar-se a sentimentos. Portanto, vamos pensar assim, a vontade é uma potência sentimental e qualquer ideia para agir sobre ela deve colorir-se de paixão. Está lá no prefácio da primeira edição, a gente consegue identificar exatamente aqui na obra. Paiô dedica o livro a Teotule Ribout, se é assim que é a pronúncia, porque reconhece nele o esforço de separar a investigação psicológica da especulação metafísica. E essa separação não significa negar a metafísica, mas tratar a psicologia como uma ciência. Uma vez que o cientista não se limita a contemplar, procurar descobrir relações que permitam prever e interferir. Porque, segundo ele traz a palavra, prever para poder. Aplicada à vontade essa forma, prever para poder, significa conhecer as condições que favorecem a preguiça, a atenção, o entusiasmo, o hábito, a perseverança, para conseguir modificar deliberadamente a direção da vida. A liberdade deixa de ser um milagre e torna-se um trabalho específico. E qual é o mal para combater? Ele chama de formas de abulia. No primeiro capítulo do livro 1, Paiô descreve a fraqueza da vontade por meio de comportamentos concretos. Abulia não significa apenas incapacidade absoluta de agir. Ela pode manifestar-se como dificuldade de manter um esforço. Vamos imaginar assim, um esforço voluntário e ao mesmo tempo prolongado. Porque ele traz a ideia o primeiro tipo de estudante, ele é apático. Ele levanta-se com dificuldade, perde as melhores horas, procura distrações fáceis, não possui iniciativa suficiente nem para os prazeres mais ricos. Paiô, dentro dessa ideia do prazer, distingue prazeres passivos dos prazeres ativos. Ler uma boa obra, caminhar, visitar um museu ou cultivar uma amizade também exigem decisão. A preguiça empobrece tanto o trabalho quanto o prazer. O segundo tipo, realiza os esforços violentos, mas intermitentes. Trabalha incessantemente diante do exame e do prazo, porém não consegue sustentar um esforço moderado durante meses. Ele descreve e considera essa energia espetacular, menos valiosa do que a perseverança tranquila. O terceiro tipo que ele traz aqui para nós é o disperso. Está sempre ocupado, inicia traduções, projetos, leituras, mas ele não conclui nada. Paiô chama esse tipo de indivíduo de espíritos de moscas. Pousam em muitos objetos, mas não aprofundam em nenhuma. A dispersão é uma forma ativa de preguiça, porque evita a disciplina de permanecer diante de um mesmo problema. E vamos pensar assim, no termo que ele chama, de o horror ao esforço prolongado. Esse horror ao esforço prolongado é uma característica comum aos tipos anteriores. O estudante pode realizar um impulso heróico, mas recua diante da repetição cotidiana. O problema não está somente na quantidade de energia disponível, está na incapacidade de orientar-se e conservar essa energia. Paiô também denuncia a mentira que o estudante conta a si mesmo.
Ele diz, inclusive, que muitas pessoas enxergam as horas trabalhadas e confundem presença diante dos livros com atenção real. Uma educação da vontade começa exatamente aí, pela honestidade. Quanto tempo foi efetivamente dedicado a uma tarefa? E o que foi concluído? Nós observamos isso no nosso dia a dia? Porque quando as interrupções ocorrem, o que acontece com a gente? A notificação lá do Instagram, do WhatsApp, nós paramos ali. E ele traz a ideia da educação da vontade como objetivo de trabalhar atento. Lá no capítulo 2, Paiô define o objetivo de maneira concreta. Transformar um desejo vacilante numa resolução firme e criar hábitos capazes de sustentar a ação. O núcleo do trabalho intelectual é a atenção. Trabalhar é estar atento. A atenção não é uma atenção absolutamente contínua. Ela se renova dia a dia por pequenos esforços. A pessoa se afasta e retorna, perde o objeto e logo depois recupera. A vontade educada não é aquela que nunca se distrai, isso é impossível acontecer, mas aquela que desenvolve o hábito de reconduzir a consciência para o mesmo objetivo. Vai lá, pega o copo d'água, mas consegue voltar a atenção para aquele trabalho, para aquela leitura. E além da intensidade, a atenção precisa de direção. Aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Uma vez que os esforços devem convergir para uma finalidade dominante. Grandes obras resultam da capacidade de organizar leituras, experiências e ações ao redor de um problema principal. A pessoa que muda continuamente de finalidade dissipa a energia que possui. Conheço pessoas que estão lá com 6, 8 livros lendo, mas pergunta ela exatamente, nossa, vamos pegar este livro. Qual a frase te chamou a atenção? Ele não recorda, porque ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E no capítulo 3, Paiô rejeita a teoria segundo a qual o caráter seria um bloco fixo. Se as nossas inclinações fossem absolutamente imutáveis, a educação seria totalmente inútil. Contudo, a própria experiência mostra que sentimentos podem ser reprimidos, fortalecidos, substituídos ou reorganizados, uma vez que o caráter é uma resultante complexa, como diz a filosofia, e não uma substância simples e imóvel. No prefácio à segunda edição, Paiô reforça exatamente essa teoria, essa resposta. A pessoa contém inclinações diversas e a educação procura ordenar essa anarquia de pensamento, produzir uma estabilidade, se assim podemos dizer, e construir uma unidade. Uma vez que a unidade do caráter não é necessariamente um ponto de partida, ela pode ser uma conquista. Vamos pensar num caminho, nós falamos muito de peregrinação. Então essa educação ela pode ser uma conquista, o chegar no local, uma disciplina de caminhar todos os dias regularmente. E segundo Paiô, a mudança instantânea também é rejeitada na concepção do livre-arbítrio, segundo a qual basta uma decisão para transformar o caráter. Não, ela deve ser caminhada dia a dia. Essa teoria parece otimista, mas ela se torna desanimadora na prática. Quando a pessoa decide mudar, mas fracassa no dia seguinte. Decide caminhar, mas no segundo dia não vai. Porque lhe falta a vontade de continuar peregrinando. A liberdade do eu é uma obra de longo fôlego. A mudança real exige conhecimento dos recursos psicológicos, preparação, paciência e repetição. Um passo depois do outro, um dia após o outro. Não basta a pronúncia eu quero, eu vou. É necessário construir as condições pelas quais o desejo consiga vencer
as inclinações adversárias. E a liberdade como conquista. A alternativa de Paiô não é o fanatismo nem a liberdade absoluta. Somos capazes de aumentar progressivamente o domínio de nós mesmos, utilizando as leis psicológicas. A liberdade, ela é conquistada dentro do determinismo, dentro da disciplina. Conhecemos as associações, os hábitos, os ritmos afetivos e as influências do ambiente que passamos a utilizá-los como uma maneira consciente. Somos livres somente se soubermos conquistar nossa liberdade com muita luta. Essa frase está lá no prefácio da 2ª edição. A liberdade moral, ela é autogoverno. Ela não elimina todos os impulsos, mas impede de que qualquer impulso isolado decida a direção da existência. Porque essa conquista será o tema das aulas seguintes. Continue acompanhando, em breve teremos a 2ª aula, porque nessa aula nós conhecemos o autor, nós conhecemos o projeto científico desta obra, a Educação da Vontade, e as formas concretas da fraqueza da vontade. Vimos que o problema não é apenas a falta de conhecimento, é a dificuldade de transformar conhecimento em ação continuada. Também rejeitamos 2 explicações desanimadoras: o caráter absolutamente fixo e a mudança instantânea. A próxima pergunta para a próxima aula, ela é inevitável. Se a ideia concreta não basta, o que realmente coloca a vontade em movimento? A aula 2, nós vamos juntos examinar a relação entre ideias, estados afetivos e ações. Aguardo você na aula de número 2.